concordância nominal, né? A concordância nominal, na verdade, quando nós abordamos esse tema, estamos falando de um adjetivo que concorda com o substantivo, concorda em gênero e número com esse substantivo. Por exemplo, as mães aflitas devem ser consoladas. O Centro Velho de São Paulo carece de reformas substanciais. A beleza feminina é ditada pela sensibilidade. Inconformado com os últimos acontecimentos, um grupo de moradores exigiu providências do governo. Inconformadas com a falta de segurança, várias mães exigiram providências do governo. A concordância nominal ela pode referência ao plural e ao gênero dos substantivos. Por exemplo, gostamos de mamão e abacate maduros. A porta e a janela da sala estão emperradas. Em substantivos com gêneros diferentes, o que acontece? O adjetivo vai sempre priorizar o masculino. Comprei uma moto e 2 carros novos. Indignados, promotor e juiz deixaram o tribunal, ou seja, eles deixaram. A concordância nominal ela vai acontecer quando um adjetivo anteposto aos substantivos, assim podendo concordar com o mais próximo. Trabalhamos numa ótima instituição e curso. Temos ótima direção, coordenação e professores nesta universidade. Nesta universidade temos excelentes professores, direção e coordenação. Bom, quando o adjetivo ele aparece depois do substantivo, poderá também concordar com o mais próximo. Naquele antiquário, encontramos uma escultura, um vaso e uma tela valiosa. Naquele antiquário, encontramos telas, vasos e escultura valiosas. Agora, note que neste caso poderá haver ambiguidade. Afinal, valiosa é apenas a tela, como acontece no primeiro exemplo. E as esculturas, como acontecia no segundo exemplo, ou todos os itens são mencionados. Para evitar a ambiguidade, dê preferência para a concordância no plural masculino. Naquele antiquário, encontramos telas, vasos e esculturas valiosos. Quando o sentido exigir a concordância, será feito com o substantivo mais próximo, como feijão e mamão maduro, maduro só o mamão. Analisemos os mapas e a área cultivada neste caso só a área. Se os substantivos forem sinônimos ou indicarem gradação, a concordância será preferencialmente com o termo mais próximo. Meu amigo, para ficarmos convencidos de sua cumplicidade, uma palavra, um gesto, um olhar carinhoso basta. Seu esforço, empenho e dedicação extrema é suficiente para o sucesso de nossa parceria. Plural prevalecerá se o adjetivo for predicativo do objeto. O juiz considerou culpados o chefe e o subchefe da quadrilha. Caracterizar nomes próprios. Os preguiçosos Alex e Gumecindo não concluíram o trabalho a eles confiado. Os amigos Carla e Mauro estavam dispostos a colaborar. Também com pronomes de tratamento, como os senhores Manuel e José devem permanecer calados. A concordância será nominal também quando um substantivo e 2 ou mais adjetivos admitem as concordâncias. Então, vamos observar aí as possibilidades. Os setores público e privado devem ser parceiros nas causas. O setor público e privado devem ser parceiros nas causas. As polícias civil e militar contiveram os manifestantes. Atenção para o uso do artigo. Construções como o setor público e privado devem ser parceiros nas causas sociais, são aceitas por alguns gramáticos, mas geram certa ambiguidade. É o único setor privado e público ao mesmo tempo? Então, evitem essas construções ambíguas. Com os números cardinais são aceitas as seguintes concordâncias: primeiro e segundo graus,
o primeiro e segundo grau, o primeiro e o segundo graus, o primeiro e segundo graus, o primeiro e segundo grau. No entanto, é melhor utilizar primeiro e segundo graus, o primeiro e o segundo grau, o primeiro e segundo graus. Com adjetivos compostos, só há variação no último elemento, que concorda com o substantivo a que se refere. Os acordos luso-brasileiros trouxeram benefícios à população. As festividades teuto-franco-libanesas agradaram a todos. Ele goza de boas condições socioeconômicas. Os jovens devem ler publicações infanto-juvenis. Gosto de participar das discussões histórico-filosóficas. O acordo franco-brasileiro envolve produção e compra de aviões, exceto surdo-mudo, que neste caso os dois variam. Ela é surda-muda, Paulo e Priscila são surdos-mudos. Se caso fossem todos também no feminino, elas são surdas-mudas, né? Ou seja, variam também em número e também em gênero. Os adjetivos que indicam cores concordam com o substantivo. Compramos calças verdes e camisas amarelas. Invariável quando o substantivo indica a cor. Sobre a cama havia anáguas, cor de manga, sutiãs rosa, lençóis creme e travesseiros turquesa. Compramos 2 carros vinho e 3 motos cinza. O adjetivo mais o adjetivo, né, formando essa composição, apenas o último elemento vai variar. Teus olhos azul escuros me seduzem. Você fica bem de camisa verde, amarela. Os adjetivos azul celeste, azul marinho, furtacor, estes são invariáveis. Adjetivo mais substantivo, né, quando forma essa composição, e cor de mais substantivo também se torna invariável. Os militares usam calças verde oliva e medalhas amarelo canário. Nossas vidas são cor-de-rosa. Vamos agora aos casos especiais. É invariável o advérbio, estes exercícios são bastante fáceis, né? Ou seja, a gente percebe que bastante enquanto o advérbio se tornou invariável. Estes exercícios são muito fáceis. Invariável também o adjetivo, comemoramos bastantes frutas, comemos muitas frutas, né? Ou seja, variável. Neste caso, bastante aí deixa de ser um advérbio para se tornar adjetivo, ou seja, advérbio invariável quando for adjetivo significando muitas se torna variável, ou seja, utiliza-se o S para dar esta ideia de número, de mais de um. Mesmo e próprio concordam com o termo ao qual se referem. Eu mesma, própria, comprei o barco, disse Esmeralda. A Ré mesma desistiu de enfrentar o júri. Invariável como advérbio e conjunção subordinativa. Eles vão mesmo, de fato, né, significando de fato, realmente, endossando a praia, mesmo que, ou seja, embora, né, e aí como conjunção subordinativa, faça sol, ficarei em casa. Também outro caso especial é a expressão sol, que é variável quando indica sozinho ou equivale a mesmo. Eles vivem sós, sozinhos, né? Ou seja, é variável. É invariável quando é advérbio, só, indicando somente e apenas, ele votou no deputado. O juiz somente e apenas, deferiu o processo após ouvir as alegações das partes. A palavra alerta ela é invariável, as sentinelas estão sempre alerta. Um ou outro, nenhum nem outro, se houver substantivo posposto a estas palavras, ficará no singular. Um e outro deputado abstiveram-se de votar no plenário. Um ou outro caso de quebra de decoro parlamentar foi analisado pela Comissão de Ética. Nenhum nem outro ato de corrupção foram punidos, exemplarmente. Atenção para a concordância verbal nestes casos. A palavra meio e meia, elas são invariáveis se elas significarem advérbio, mais ou menos e um pouco também. Ando, meio, significando mais ou menos, né, um pouco, desligada, e aí ela é invariável. Agora, quando ela significa metade, ela é variável. É meio-dia e meia hora.
É bom, é preciso, é necessário, é proibido, como tem aí no nosso livro didático entrada. Calma ao volante é necessário. São variáveis quando o substantivo é determinado por um artigo ou pronome. Esta água é boa para consumo. É proibida a. Vejam que do lado da palavra proibida a gente tem o artigo, né? Que é um artigo definido feminino que concorda com a palavra entrada. A calma ao volante é necessária, né? Ou seja, o necessário está concordando com também esse artigo definido feminino que iniciou aí o enunciado. Casos especiais ainda com a palavra anexo, que é adjetivo e sempre concorda com o substantivo. Seguem anexas as cartas, né? A palavra carta, não é? Está aí no plural. Seguem anexos os documentos, e aí a gente vê que está no plural e é uma palavra masculina, tudo em concordância. Agora, menos e menos, né, não existe na língua portuguesa a palavra menos, né? Só existe menos, né? Estou cansado, por isso darei menos aulas hoje. Mais amor e menos confiança, ou seja, jamais haveria a construção menos confiança, pelo amor de Deus. Com a palavra milhão e milhar, essas são substantivos masculinos. Os elementos que os determinam também devem concordar com o gênero. 2 milhões, né? 6 milhões, 3 milhões, 2 dos 7 milhões de libras, 2 milhões de crianças. E aí a concordância verbal nós já vimos e a gente vai finalizar por aqui e haverá uma indicação de uma atividade dentre os 4 instrumentos de avaliação que ficaram disponíveis para vocês naquele vídeo que já foi postado. Até mais!